Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, é um prazer enorme poder conversar com você. Bem, no vídeo de hoje, conforme prometido, nós temos aqui um exemplo, de um preenchimento do diário de bordo. Lembrando que essa escolha foi feita justamente por vocês, professoras, tanto aqui na comunidade do YouTube, quanto lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, @LilaLibório, vai lá, Pro! Então, vamos entender aqui. Lembrando também, Pro, que aqui é simplesmente um exemplo de como eu faço o preenchimento do diário de bordo, porque como a gente já viu nos vídeos anteriores, onde foi falado sobre os registros para o planejamento do trabalho pedagógico, não existe um modelo perfeito para ser preenchido o diário de bordo. O que nós encontramos dentro da orientação normativa são apenas orientações do que é que nós podemos ter dentro do nosso diário de bordo, certo? Então, não leve o meu exemplo a ferro e fogo, apenas como exemplo apenas. Então, vamos lá. Aqui eu escrevi diário de bordo, só para a gente saber que é um exemplo, tá bom? Quando eu vou preencher o meu diário de bordo, obviamente eu coloco sempre a data. Então, como aqui é um exemplo, olha só, eu coloquei a data de ontem, como se ontem fosse a minha aula, dia 26/2, é imprescindível que tenhamos essa data. Depois, eu costumo colocar as habilidades que eu vou utilizar dentro daquele dia, Pro. Peguei habilidades aleatórias, tá bom, Pro? Porque aqui nós temos apenas um modelo, então eu vou mostrar aqui para você, ó, quais são as habilidades que eu pretendo trabalhar nesse dia com as minhas crianças, certo? Se você tá com curiosidade em saber, eu fiz um planejamento, embora seja um exemplo, ele tem lá uma certa lógica. Então, primeira habilidade, utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes manuais e objetos. Depois, manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. Depois, relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência. E essa última, formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Percebe, Pro, que essas duas habilidades aqui, nós temos o trabalho da matemática e nessa última nós temos o trabalho da língua portuguesa. É imprescindível que a gente tenha entendimento e compreensão do trabalho da matemática e do trabalho da língua portuguesa. Língua portuguesa eu acredito que seja até meio que automático, mas o trabalho da matemática a gente precisa se ater mais e entender como trabalhar a matemática dentro da educação infantil, porque isso faz uma diferença tão grande lá no ensino fundamental, Pro. Mas enfim, essa é uma outra conversa para um outro vídeo. Digo mais, já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho da matemática dentro da educação infantil. Vou deixar aqui no card para que você tenha acesso depois, tá bom? Então, ao preencher, coloquei primeiro as habilidades que eu pretendo trabalhar com as minhas crianças nesse dia. Em seguida, eu coloco aqui, olha só, quais são as atividades permanentes. Então, aquelas que precisam acontecer todo dia. Foi falado lá no primeiro vídeo, onde a gente conversa sobre o registro do planejamento, que seria interessante nós colocarmos essa atividade permanente. Então, a atividade permanente, no meu caso aqui, é a contagem. O que significa essa contagem? É aquela contagem que a gente faz das crianças, o total de alunos, depois dizendo quantas meninas, quantos meninos. Aqui nós temos o parque, porque é importante a atividade física para o desenvolvimento da educação infantil. É imprescindível, Pro, que a leitura seja uma atividade permanente dentro da educação infantil ou em qualquer outra faixa etária. E, obviamente, o horário do lanche também. Então, aqui, primeira atividade é aquela permanente que vai acontecer todos os dias. Depois, logo em seguida, eu já começo a descrever qual será a atividade do dia, tá bom? Então, aqui de uma forma bem sucinta, apenas para você entender como é que eu faço. Então, aqui na atividade do dia, eu começo a descrever. Neste exemplo, de forma bem sucinta, então eu coloquei o quê?
5 espaços com materiais diferentes, sendo brinquedos de montar, brinquedos característicos de casa, tecidos e roupas. Por que que eu pensei nesses 5 espaços diferentes? Porque, olha só, eu pretendo desenvolver a atividade principal aqui com apenas um grupo de crianças. Então, enquanto eu estou desenvolvendo a atividade principal com esse grupo de crianças, o que as outras farão? Então, justamente por isso que eu vou aqui desenvolver esses 5 espaços, porque aí elas terão opções de brincar e desenvolver, como já está aqui na habilidade, e eu vou conseguir desenvolver a minha avaliação com o grupinho de crianças que já eu vou mostrar aqui para você, Pro. Então, depois, a atividade principal, tá aqui. Eu até destaco no meu diário de bordo qual é a minha atividade principal. Então, música, 10 índiozinhos para trabalhar conceitos de maior, menor, quantidade, o antes, o depois, que é justamente essa habilidade aqui, ó, de matemática que eu já falei para você. Tá bom? Então, tá aqui a descrição das atividades que eu vou trabalhar no dia. Virando aqui a folha do meu diário de bordo, o que que eu tenho? Eu tenho o desenvolvimento do meu dia, das minhas atividades. Então, aqui eu começo fazendo uma descrição do que é que vai acontecer. Neste momento do desenvolvimento, é muito importante a gente lembrar daquela questão dos interlocutores, certo? Eu não estou escrevendo o meu diário de bordo apenas para mim, eu estou escrevendo o diário de bordo para as outras pessoas, sejam os familiares, os responsáveis, outros docentes e, inclusive, né, na verdade, prioritariamente, a coordenação pedagógica. Então, aqui eu preciso me fazer entender, tá? Então, eu começo descrevendo, olha só, iniciar a aula com a contagem, quantidade de meninas, meninos, saber qual tem mais ou menos, é que você acaba fazendo um trabalhinho bem rápido de matemática e mostrar para as crianças qual será a rotina do dia. Então, normalmente lá no canto da lousa a gente vai e coloca qual será a rotina do dia, tá bom? Depois, a atividade permanente também, hora da leitura. Então, aqui eu descrevo o que eu vou fazer na hora da leitura. Nessa atividade permanente, eu vou trabalhar aquela habilidade de língua portuguesa. Então, apresentar o livro, a autora, a ilustradora, outras características que achar necessário, contar a história de maneira mais dinâmica possível, né, para que seja interessante para as nossas crianças. Depois, fazer a interpretação com as crianças por meio de desenhos na lousa ou em papel craft. Então, olha aqui a interpretação já sendo inserida logo na educação infantil. Claro que aqui é como eu faria com as minhas crianças, tá bom? Existem tantas outras possibilidades para se trabalhar a interpretação com os nossos pequenos. E aí, essa interpretação pautadas nas perguntas: onde acontece a história? Quais os personagens? O que acontece? O que nós entendemos? Quem lembra o nome da autora, da ilustradora? Outras perguntas que você achar importante e interessante também. E aqui eu coloco o tempo aproximado da atividade. Então, tá vendo, ó? Aproximadamente 30 minutos. É interessante não passar desse tempo, porque senão acaba ficando cansativo para as crianças, elas vão ficando já um pouco sem atenção. Feito isso, eu venho para a próxima atividade, que é o quê? O tempo de brincar. Então, é o momento em que a gente vai organizar os cantos com as crianças. Não é eu colocar as crianças sentadas num cantinho e eu arrumar toda a sala, não. Essa organização seria interessante, dependendo, claro, da idade dos pequenos, fazer junto com eles. E aqui eu coloco, ó, conversando previamente, de que a regra principal é não misturá-los. Por que que eu tento fazer o meu diário de bordo assim tão descritivo, Porque eu penso, bom, e se porventura eu precisar faltar e outra professora entrar? Algo assim que não foi planejado, entendeu? Se ela pega o meu diário de bordo, ela vai conseguir desenvolver a atividade tranquilamente, porque aqui eu tô dando o passo a passo, tá bom? Depois, a criança poderá passear por todos os cantos se quiser, ali não tem problema, desde que ela não misture os brinquedos de cada canto, tá? Então, tá aqui, antes das brincadeiras. Então, para introduzir a atividade principal, antes de deixar as crianças brincarem nos cantinhos, apresentar a música dos índiozinhos. Então, sabe, a música lá, 10 índiozinhos? Então, essa atividade principal foi confeccionado aqui 10 personagens, 10 índiozinhos diferentes, com proporções diferentes, justamente para trabalhar aquela coisa do maior, menor,
Enfim, para trabalhar as questões da matemática também, as diferenças e semelhanças que está descrito lá nas habilidades. E então cantar a música com todos, fazendo a encenação. Então, a encenação aqui vai ser feita com os índiozinhos que eu criei. Seja de EVA, seja os índiozinhos impressos, o que for mais fácil para o nosso trabalho. E aí, feito isso, os alunos que estão fora da atividade principal vão poder escolher os seus cantos para brincar, tá bom? E tudo vai dar certo porque eles vão gostar bastante. Qual que é a atividade principal aqui para ser desenvolvida? Bem, a atividade principal aqui, olha só, eu coloquei com quais crianças eu vou desenvolver. Então, coloquei nomes fictícios, tá bom? Amélia, Bruno, Deise, Marcelo e Nadir. Por quê? Porque eu escolhi apenas essas crianças. Opa, minha caneta já não tá mais pegando. Então, olha só. Peguei apenas 5 crianças. Porque para eu fazer a avaliação fica muito mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Eu não preciso escrever sobre as 30 crianças. Eu vou escrever hoje, no dia 26, apenas sobre 5 crianças. Poderia escolher um grupo de 10? Poderia. E aí cabe a cada professor escolher qual é o grupo, a quantidade de crianças que vai avaliar naquele dia. Coloquei aqui mais ou menos aproximadamente 40 minutos para desenvolver essa atividade. Isso vai depender de o que está acontecendo lá com o restante das crianças, como está sendo a participação dessas 5 crianças aqui, tá bom? E aí dentro do diário de bordo, escrever todo o passo a passo da atividade. Aqui eu não coloquei, porque como é apenas um exemplo, então não precisava eu descrever. Mas é interessante a gente descrever aqui o que vai ser feito passo a passo com as nossas crianças. Então, se a minha habilidade lá é para trabalhar a matemática, como é que eu vou trabalhar isso, tá bom? Descrito isso, eu venho para a próxima parte do meu diário de bordo. Olha só, quais são os materiais que eu vou utilizar neste dia. Então, 3 tipos de brinquedos para montar, os montas da vida aí. Anotei quase os materiais, lembrando que eu sou a professora, eu sei o que eu vou desenvolver, mas se precisar outro professor entrar na sala, ele sabe exatamente como desenvolver. E então aqui a gente chega à parte principal, a parte do registro especificamente. A avaliação do processo, tá bom? Eu, particularmente, gosto de fazer um geralzão do que aconteceu ali na sala, tá? De repente aconteceu alguma coisa interessante ou algo não deu muito certo, eu vou colocar aqui, mas lembrando que esse não é o meu foco principal. Então, eu coloquei aqui só a título de exemplo, ó. As atividades, de modo geral, foram bem desenvolvidas. No momento dos cantinhos, houve um certo alvoroço, uma ansiedade por parte das crianças. E aí, olha só que interessante. Preciso trabalhar, conversar com eles sobre respeitar as regras. Tá? Então, aqui eu faço apontamentos do que eu preciso lembrar de trabalhar com as crianças em outras situações. E, ó, coloquei entre parênteses, posso fazer algum outro apontamento se achar necessário, porque aí cabe ao professor, tá? Depois, o meu objetivo do dia. Então, aqui, ó, o objetivo do dia foi o quê? Foi observar a participação dos alunos já mencionados, aqueles 5 lá. Então, eu coloco aqui o que aconteceu, ó, veja bem. Aqui é apenas um exemplo, hein, Pro? Então, dei início à atividade com os pequenos e logo de início o Bruno questionou. Então, ó, aparece lá o processo de escuta das crianças. Então, Pro, por que os índiozinhos são diferentes? Então, coloquei os personagens um ao lado do outro e conversamos sobre semelhanças e diferenças. A Nadir, outra criança, olha a fala dela. Pro, esses aqui é mais grande do que os outros. Nesse momento, foi feita a intervenção do maior e menor. Eu não sei se você consegue perceber, Pro, mas como que fica fácil a gente fazer a avaliação, esse processo de escuta com as nossas crianças, quando a gente foca. Então, eu tenho 5 crianças apenas para avaliar. Então, eu vou me atentar à fala dessas 5 crianças, tá? E aqui, claro, eu coloquei exemplo de apenas 2 falas, mas as nossas crianças, a gente sabe muito bem o quanto elas são espertas, curiosas e o quanto elas soltam umas pérolas assim que a gente fica de boca aberta. Então, a gente pode trazer essas pérolas para dentro do nosso diário de bordo, dentro do nosso registro, com certeza. Na fase da contagem, pude perceber que todos contam, porém, ainda sentem dificuldade em relacionar quantidade ao símbolo, ao número.
Então, aqui eu faço um apontamento, por quê? Porque é algo que eu preciso trabalhar mais em atividades posteriores com esse grupo e talvez com outros grupos. Isso eu vou saber só em outras atividades futuras. Aqui mais um apontamento. O Marcelo apresentou um pouco de dificuldade em participar, pois sua atenção estava voltada para os cantinhos. Então, olha só, nem tudo foi flores. Embora eu tenha aqui planejado a minha atividade, eu tive aqui uma questão com o Marcelo, que provavelmente ficou levantando do lugar, querendo ir brincar com os outros colegas, não prestando atenção. Então, aqui eu pontuei, porque tem a questão da atenção aqui, que eu preciso trabalhar com o Marcelo também. Em uma outra atividade que eu vá desenvolver com ele, eu já tenho noção disso, então eu penso em uma intervenção para trabalhar com ele. Na sequência aqui do meu registro, o que eu faço? Faço um último apontamento, então eu escrevo: para as próximas atividades com essas crianças, talvez seja interessante eu reagrupá-las por níveis de conhecimento. Então, para eu ter feito esse apontamento, provavelmente eu percebi o quê? Que dentro das 5 crianças, sei lá, talvez 2 estejam entendendo um pouco mais a contagem, já começa a relacionar a quantidade ao número, e os outros 3 talvez ainda estejam com mais dificuldade. Então, trabalhar em grupos onde eles estejam mais ou menos equilibrados fica mais fácil tanto para nós desenvolver as atividades quanto também para as crianças, tá bom? E por fim, finalizo aqui o meu registro com 2 fotos, está vendo, Pro? Essas fotos, a minha sugestão é de que seja da atividade principal. Então, colocou aqui a foto, a legendinha explicando o que acontece na foto, a mesma coisa na outra. Não significa que tenha de ter apenas 2 fotos, você vai colocar a quantidade de fotos que você quiser. Uma outra sugestão também, Pro, é que a gente pode colocar uma foto aqui do geral, de como foi feito os cantinhos, né? O desenvolvimento dos cantinhos. Então, uma foto geralzona ali com as crianças no cantinhos e não esquecendo da legenda, certo? E então, Pro, o que você achou deste exemplo de preenchimento de diário de bordo? Talvez ou certamente é diferente do que você está acostumado a fazer, mas eu particularmente gosto porque, como já falei em outros vídeos, ele segue aqui mais ou menos o corpinho do semanário, mas ele acaba tendo essa parte de colocar a avaliação do processo. Então, a gente junta o útil e o agradável e transforma em apenas um documento, um registro, até para favorecer o nosso trabalho e em questão de tempo. Eu, Pro, gosto de fazer assim, tudo muito detalhado, é uma característica minha. Eu não consigo escrever menos. Depois, se possível, em um outro momento, eu vou te mostrar como é que eu estou fazendo o meu diário de bordo do 2º ano. E você verá que eu também faço avaliação lá no final do dia, falando sobre os alunos. É legal, é importante a gente manter essa avaliação de pequenos grupos, porque depois, na hora de montar lá o nosso relatório de acompanhamento das aprendizagens, olha que legal, a gente volta folhinhas atrás, dá uma lida na avaliação, vê o que a gente fala do aluno. Por exemplo, o Marcelo tem aqui, a gente tem do Bruno, a gente tem da Nadir, e com isso a gente tem informações suficientes para conseguir descrever o aluno e entregar o nosso relatório de acompanhamento da aprendizagem. Se você achou interessante, acha que eu contribuí de alguma forma, não esqueça, já deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito, Pro, agora já é a hora. Poxa, Pro, inscreva-se no canal. Não esqueça, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. E compartilhe esse vídeo com as suas colegas também, que talvez tenham alguma dificuldade em fazer o preenchimento do diário de bordo. Mas manda esse vídeo para a sua coordenadora pedagógica, que não aceita muito trabalhar apenas com diário de bordo. Esse talvez seja um argumento para te ajudar, Pro. Eu espero te encontrar no próximo vídeo, Pro. Beijo! Tchau!